Brasil de Fato Entrevista. Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando mais um BDF Entrevista Internacional e hoje a gente recebe o presidente da Federação Árabe-Palestina do Brasil, Walid Rabah. Walid, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo ao BDF Entrevista. É isso, me sinto muito bem-vindo e quero parabenizar o trabalho que vocês têm feito, inclusive. Eu já falei isso em outras ocasiões, parabenizei outros atores aqui dessa iniciativa comunicacional, de que vocês estão de parabéns. Muito obrigado pela oportunidade. Walid Rabah é advogado e militante da causa palestina. É filho de imigrantes palestinos que vieram ao Brasil na década de 1960. Ele preside a Federação Árabe-Palestina do Brasil desde 2019. Obrigado, o prazer é nosso a gente receber. Walid, queria começar te perguntando sobre a gravíssima situação humanitária que vive o povo palestino ali na faixa de Gaza. A gente está há poucos dias agora de completar um ano do 7 de outubro, né? Esse marco que foi para o povo palestino, acho que o maior ataque bélico de Israel contra a população palestina em um curto período de tempo. E se nada for feito antes do 7 de outubro, vai se completar um ano desse massacre que está acontecendo. Eu queria te perguntar a sua avaliação, a avaliação da FEPAL sobre a situação hoje, quase um ano depois do 7 de outubro. Primeiro de tudo, trata-se de um genocídio. Tá? Qualquer outra terminologia, por mais poderosa que ela seja e por mais que ela descreva extermínio de pessoas, tecnicamente, genocídio, ou seja, a tentativa de eliminar um povo inteiro é a mais adequada e não é por acaso que Israel enfrenta uma acusação promovida pela África do Sul, uma petição já admitida pela Corte Internacional de Justiça para apurar genocídio, petição que o Brasil apoia, a Turquia apoia, o Egito apoia, o Chile apoia e uma outra quantidade gigantesca de países apoia, para não dizer de juristas e especialistas no tema. E por que é genocídio? Aliás, tem um outro agravante, esse é o primeiro genocídio televisionado da história humana. Um ano de genocídio televisionado. Imagine, só para demonstrar a gravidade do que é um genocídio ser televisionado e o silêncio do Ocidente, ou pelo menos do Ocidente politicamente dado, quer dizer Estados Unidos, França, Inglaterra, não estou falando dos povos, estou falando das elites governantes. Imaginemos nós aqui as câmaras de gás sendo televisionadas. Os crimes nazistas contra todas aquelas populações afetadas pela tentativa de extermínio de grupos humanos definidos por mal-humores nazistas sendo televisionados. Então, essa é uma realidade concreta. E o que é isso em números hoje? Isso em números não é pouca coisa. Nós temos a maior matança de crianças da história dos genocídios e das guerras de todos os tempos. Agora, por exemplo, 45% do extermínio é de crianças. A números de ontem, quando nós tínhamos quase 52 mil exterminados, considerando 10 mil desaparecidos sob escombros, 2,5% da demografia de Gaza, o que daria 5 milhões no Brasil e 20 milhões mais ou menos na Europa da Segunda Guerra Mundial para a sua população de hoje. 45% eram crianças. Quer dizer, perto de 22 mil, considerando as 4 a 5 mil desaparecidas. Isso dá 9.800 crianças exterminadas por milhão de habitantes, em, como você já disse, menos de um ano. A Segunda Guerra Mundial inteira, que foi a maior matança em uma guerra e que durou 6 anos, as crianças representaram 2.813 por milhão. Israel extermina, com os Estados Unidos, evidentemente, 3,5 vezes mais crianças palestinas em Gaza em um ano, quer dizer, num sexto de tempo, do que o período hitleriano eliminou em 6 anos na mais mortífera das guerras. As mulheres são perto de 12 mil, considerando as desaparecidas. 1.000 a 1.500 delas exterminadas grávidas. 300% é o aumento dos abortos involuntários. O que isso tudo quer dizer? Isso tudo quer dizer a tentativa do colapsamento da capacidade reprodutiva de uma sociedade inteira. Esse é um genocídio de novo tipo. Isso nunca foi visto. Isso tudo televisionado. Você falou do maior ataque à Palestina de todos os tempos. E é uma afirmação correta. Vou fazer a comparação com 47 a 51. Quando aconteceu a Nakba, a grande catástrofe palestina,
a maior limpeza étnica da história e a única na história feita para eliminar uma demografia, instalar outra estrangeira no seu lugar e fazer nascer um novo Estado Nacional desta maneira. A única. Naquele momento, 78% do território da Palestina foi tomado à força para nascer Israel pela força. Desta parte tomada, a limpeza atingiu 88% da população, a maior limpeza étnica da história. Agora, em Gaza, não em 4 anos que durou aquela limpeza étnica, mas em 11 meses, nós temos entre exterminados e deslocados 92%. A maior limpeza étnica da história foi superada agora. Naquele momento histórico, em 4 anos, 15 mil foram exterminados em 70 massacres. Agora, são 52 mil, e não em 4 anos, mas em 11 meses. Naquele momento histórico, das 774 localidades palestinas invadidas, 531, 69%, foram destruídas. Agora, em 11 meses, segundo dados da Universidade do Oregon estadunidense, a janeiro deste ano, e não setembro, foram mais de 70%, e agora já mais de 80% de destruição, contra 69% da maior destruição, da destruição da Palestina na maior limpeza étnica. Durante a Segunda Guerra Mundial inteira, que durou 6 anos, uma só cidade arranhou os 70% de destruição. Se nós pegarmos todos os dados possíveis, como, por exemplo, para finalizar, este apresentado pela revista The Lancet a 5 de julho deste ano, de que para cada morte decorrente diretamente dos efeitos bélicos haveria outras 4 mortes, e àquela altura o número era de 37 mil, quase 38 mil, portanto, vezes 5, 186 mil, e agora nós temos 42 mil mais 10 mil desaparecidos, mas vamos pegar só os 42 mil oficiais, já diagnosticados, já identificados, nós estamos falando de um extermínio de mais de 200 mil, o que dá quase 10% da demografia de Gaza em 11 meses. Esses 10% daria 20 milhões no Brasil e daria 75 milhões, mais que os 70 milhões mortos em 6 anos durante a Segunda Guerra Mundial, na Europa pela demografia atual para a geografia da Segunda Guerra Mundial. Esse é o maior genocídio de todos os tempos. E televisionado. Este é o grande escândalo. Esse não é um genocídio promovido por 3 locados em Israel. Este é um genocídio das metrópoles europeias. Este é um genocídio de Washington e Nova York. Este é um genocídio de Londres. Este é um genocídio de Paris, de Bonn, de Bruxelas e algumas outras metrópoles. Este é um genocídio ocidental. E nunca esqueçamos, todos os genocídios conhecidos são ocidentais. A escravidão é ocidental. O apartheid é ocidental. Os crimes coloniais são ocidentais. O extermínio da população ameríndia é ocidental. As bombas atômicas são ocidentais. As 2 guerras do ópio são ocidentais. Vamos mais? Hitler é ocidental. Hitler é alemão, europeu ocidental, branco, da civilização judaico-cristã, autoproclamado cristão. Mussolini e a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial são ocidentais. Os campos de concentração são ocidentais. As câmaras de gás são ocidentais. Quem eliminou deficientes, ciganos, homossexuais, judeus, foram ocidentais, na Europa Ocidental, e os eliminados eram ocidentais. O grande genocídio palestino é ocidental. E isso tem que ser dito. Sem isso ser dito, não é possível entender o que está acontecendo. E é preciso fazer autocrítica. Não é à toa que muitos pesquisadores já defendem que a gente vai sair desse período terrível da história como quase uma segunda Nakba, uma segunda catástrofe, né? Um segundo episódio aí que vai marcar eternamente o povo palestino e a população, todos os povos do mundo, né? Como você mesmo fez a distinção entre os povos e seus governantes. Walid, eu queria te perguntar... Essa é a Nakba televisionada. Imagine se a outra tivesse sido. Claro, não, totalmente. Eu queria te perguntar sobre como esse episódio, esse genocídio que ocorre na faixa de Gaza tem afetado a população palestina no Brasil. Ou seja, tem dados concretos que a gente pode talvez destacar, um aumento de refugiados, um aumento de imigração, um aumento até como é que o sofrimento, da perda de parentes e amigos tem afetado a saúde física e mental da população palestina no Brasil. Se a FEPAL
pode dar alguns dados, alguma materialidade para esse impacto do que ocorre em Gaza na população palestina aqui no Brasil? Bom, primeiro nós recebemos uma quantidade de repatriados brasileiros-palestinos que estavam lá e que foram resgatados pelo governo brasileiro daquele campo de extermínio. Isso a gente agradece muito. Nós, da FEPAL, organizamos uma conta humanitária, abrimos uma conta humanitária e arrecadamos recursos com os quais, graças aos céus, nós estamos conseguindo auxiliar essas famílias com uma ajuda mensal muito importante que tem garantido o aluguel e outras despesas. Então esse é o primeiro dado objetivo, né? O segundo dado, que não é ainda medido, é a quantidade de palestinos impactados psicologicamente por isso. Esse é o maior impacto psicológico que nós sentimos na nossa história. As pessoas não estão dormindo, as pessoas não estão conseguindo trabalhar adequadamente e algumas pessoas começam a tentar desviar dessa notícia de tão dramática que ela é. E algumas pessoas não conseguem sair das telas da televisão, algumas emissoras árabes que estão transmitindo esse genocídio ao vivo. E é preciso também considerar que, embora nós tenhamos aqui, talvez, no máximo 0,5% da nossa demografia no Brasil oriunda de Gaza ou com alguma ligação com Gaza, portanto, quase 100% da nossa diáspora aqui no Brasil é da chamada Cisjordânia ou descendentes de exterminados na limpeza étnica de 47 a 51, portanto, também não são de Gaza. Nós temos um outro tipo de genocídio ocorrendo na Cisjordânia, pela violência dos colonos, que são extremistas análogos ao que houve de pior na Europa durante os pogroms e durante aquilo que se tornou o nazismo, o fascismo europeu de um modo geral, e que tem destruído olivais milenares, que tem atacado cidades, que tem matado pessoas. Inclusive na Cisjordânia, nós temos desde o 7 de outubro, entre aqueles que foram presos e aqueles que já foram libertados, e alguns permanecem presos, já estão perto de 11 mil que seguem sequestrados nos calabouços israelenses. Mas ao todo, nós tivemos mais de 15 mil só na Cisjordânia. E você sabe que quando são presos, sequestrados para os calabouços israelenses, da ocupação israelense, são torturados. Torturados e saem infinitamente piores quando entraram, porque o objetivo é destruir esse ser humano, para torná-lo inútil para a vida social, política e econômica e, consequentemente, destruir o tecido social e econômico palestino. Inclusive a sua capacidade de elaboração política, intelectual. Não é diferente do que acontece em Gaza. A destruição das escolas, das universidades, dos hospitais visa a mesma coisa. Só para nós termos uma ideia. Quando nós falamos do extermínio, nós falamos do extermínio direto das pessoas. Mas a destruição dos hospitais e a médicos, profissionais de saúde mortos, exterminados, já são quase 1.000. Quase 1.000. Num território que é aproximadamente 5% do território da Grande São Paulo. Apenas 5% Gaza. E lá já foram exterminados quase 1.000 profissionais da saúde. Os hospitais foram quase todos destruídos. Mais do que exterminar, eles já prenderam e torturaram, e alguns saem mortos desse processo, 500 profissionais de saúde. E perto de 1.300 estão feridos, quase todos gravemente ou mutilados, e portanto fora de serviço. Portanto, você está impedindo que essas pessoas tenham tratamento. Isso chega às pessoas, chega aqui. Não é só a morte, é o mutilado, é a criança mutilada. 10 crianças, em média, ao dia em Gaza são amputadas, em um ou mais membros. Isso chega. As mulheres, aliás, nós temos agora perto de 20.000 crianças órfãs. Nós temos, segundo Save the Children, existe perto de 20.000 crianças também perdidas dos seus familiares. Isso tudo visa destruir a sociedade palestina. Eliminar ventres em quantidades industriais. Eliminar crianças em quantidades industriais. Eliminar as condicionantes para que se reproduza, porque nós temos agora entre 50 e 60 mil mulheres para dar à luz nos próximos 9 meses. Vão dar à luz aonde? Se 90% das residências foram destruídas ou danificadas. Não tem água, não tem comida. A notícia de ontem, inclusive da ONU, é que Israel está bloqueando 80% dos medicamentos que chegam.
Esse é um genocídio para exterminar essa população. Isso chega nas pessoas aqui. E as pessoas temem pela primeira vez, essa minha geração imediatamente anterior e duas posteriores, elas veem pela primeira vez televisionado uma coisa que nós precisamos dizer aqui. Elas veem a possibilidade de extermínio do seu próprio povo. Isso os judeus do mundo inteiro não viram quando estava acontecendo o que aconteceu na Alemanha nazista. Nós estamos vendo. Nós estamos vendo a nossa população sendo exterminada e estamos vendo uma solução final em andamento na Palestina. Sob silêncio obsequioso, sepulcral, ensurdecedor do autoproclamado Ocidente. Agora, o Walid, ir para a rua adianta alguma coisa? A gente viu uma onda de protestos em algumas das principais cidades do Ocidente. Te pergunto, aqui no Brasil, população palestina e também a população brasileira em união, ir para a rua adianta alguma coisa? Fazer pressão agora no Brasil? O que a pressão das ruas do Brasil pode fazer por Gaza e pela população palestina hoje? Adianta. É um processo histórico que vai acumulando. Pesquisa da semana passada, divulgada por veículos de comunicação britânicos, informa que os jovens até 24 anos, mais de 50% deles, não só apoiam a Palestina, como dizem que Israel não deveria existir. Por quê? Por causa desses crimes. 27% da opinião pública estadunidense hoje já está com a Palestina. Até 2013 ela era 12%, quer dizer, 2013 ela era 12%, quer dizer que ela aumentou 125%. E na juventude estadunidense, a vontade política, a vontade social, a opinião pública é pró-Palestina majoritariamente mais de 50%. Pela primeira vez na história, os processos eleitorais da Grã-Bretanha, da França e dos Estados Unidos, que são os três principais processos eleitorais do Ocidente, foram contaminados pela agenda palestina. Inclusive interferiu ao ponto de os conservadores terem enfrentado uma das maiores, se não a maior derrota da sua história na Grã-Bretanha. E o bloco claramente pró-palestino na França ter vencido a eleição, ter sido mais votado. E agora as duas candidaturas dos Estados Unidos, os seus debates, são obrigados a falar de Palestina, claro que numa Olimpíada, para ver quem é mais genocidário em relação à Palestina. A opinião pública brasileira já é de mais ou menos 70% anti-genocídio, mesmo com a Globo e os grandes veículos de comunicação pró-genocídio, mesmo com os CNPJs de Cristo defendendo em nome de um Deus étnico nos púlpitos o genocídio, mesmo com a demografia político-eleitoral, vamos dizer, ou congressual, hoje, ser fortemente orientada para estar mais próxima de defender este genocídio. Apesar disto tudo, está assim. Então, só pessoas na rua não são capazes de medir essa nova inflexão contra o genocídio e contra o sionismo como ideologia supremacista e contra Israel como um regime que promove apartheid, colonialismo e genocídio para uma limpeza étnica. Então, eu acho que nós precisamos examinar sob outros aspectos. Eu diria, por exemplo, que pela primeira vez o meio acadêmico se move como nesses termos. Nós temos hoje, no Brasil, perto de 10 vezes mais comitês pró-Palestina do que existiu em outros tempos. Isso também é inédito. As principais universidades estadunidenses é que foram ocupadas. Quer dizer, aquilo que forma a elite futura estadunidense é que foi ocupada. Então, também isso tem uma interferência futura. E eu diria que o papel dos veículos de comunicação não hegemônicos também, pela primeira vez, foram capazes de, com a sua narrativa anti-hegemônica, enfrentar a narrativa hegemônica. Pela primeira vez, veículos como a Globo perdem o monopólio da narrativa pró-genocídio na Palestina para uma narrativa anti-genocídio de veículos não monopolistas e não hegemônicos, como este que nós estamos hoje aqui. Tudo isso precisa ser estudado e diagnosticado. Não é só a demografia na rua que conta. Até porque eles nunca precisaram de demografia na rua para ganhar, a não ser em raros momentos, como agora as estripulias de gente que faz espetáculo circense na Paulista com objetivos também circenses. Olha, Edi, existe uma visão entre alguns analistas e pesquisadores de que o ataque de 7 de outubro e o primeiro ataque feito pelo Hamas a territórios e alvos israelenses teria sido um plano, na verdade, para evitar que a Arábia Saudita entrasse nos chamados Acordos de Abraão e normalizar suas relações com Israel. Então, como uma tática ali de reação, de tentar impedir
essa aproximação dos dois países, faz a sua movimentação bélica e meio que avaliava uma reação vinda das forças israelenses. Queria te perguntar se você concorda um pouco com essa visão e se daria para esperar a magnitude do que foi do que vem sendo esse, como você mesmo classificou, como a gente vem classificando, esse genocídio que ocorre em Gaza. Qual é a sua avaliação dessa constatação, dessa análise? Eu, francamente, não conheço o pensamento, a cabeça de quem planejou e quais eram os objetivos. Mas eu acho que essa tentativa de explicar geopoliticamente a necessidade de reação palestina frente à ocupação é minimizar a luta de libertação nacional. O que está em jogo é a luta de libertação nacional. Ou seja, a necessidade de autodefesa do povo palestino e, nesse caso, inclusive, relativizar essa ideia de ataque a território israelense. O território hoje considerado israelense é ilegalmente conquistado pela força e nós temos o direito de libertá-lo ou, na pior das hipóteses, ver cumprida, na pior das hipóteses, a Resolução 194, a Resolução da ONU 194, de 11 de dezembro de 1948, que reconheceu a limpeza étnica realizada, bem como pelo sionismo para fazer nascer Israel, bem como determinou o retorno dos refugiados. 70% da população de Gaza é refugiada desse processo de limpeza étnica de 47 a 51. Isso quer dizer que essa população tem o direito de retornar, e esse direito de retornar é reconhecido internacionalmente por resolução, pelo direito internacional, e ele é refutado por Israel. Como? Em primeiro lugar, bloqueando Gaza. Se eu tenho direito a retornar, e grande parte dos que estão em Gaza foram expulsos exatamente daquela região que se tornou kibbutz e assentamentos de estrangeiros, então nós estamos falando da tentativa de retorno às suas casas, roubadas. O que aconteceu de 47 a 51, além de uma limpeza étnica, uma limpeza demográfica? A ocupação geográfica, não apenas a ocupação geográfica de terra, um PIB inteiro dos palestinos roubado, bancos palestinos roubados, dinheiro das suas contas roubados, tesouros roubados, terras agricultáveis roubadas, olivais inteiros roubados, laranjais inteiros roubados, indústrias inteiras roubadas, universidades, escolas, estradas, ferrovias, portos. É o primeiro roubo de um PIB inteiro que se tem conhecimento na história das guerras, das conquistas. Essas pessoas têm direito de recuperar isso e de voltar à luz do direito internacional. Então, a luta de libertação nacional é que está em questão. É a ocupação colonial por estrangeiros sediados em tese por sua capital Tel Aviv, que cercam Gaza, que cercam a Cisjordânia, que ocupam territórios da Cisjordânia, provocando hoje perto de 110 bantustões, quer dizer, aquela forma territorial adotada pelo apartheid na África do Sul para isolar as populações palestinas na Cisjordânia, que cerca e separa da Cisjordânia, por meio de colonatos, a cidade de Jerusalém. Isso tudo, o povo palestino tem direito a reagir. Para finalizar, pelo menos neste ponto, existe uma resolução que pouca gente dá bola para ela. É a de número 273/3, de 11 de maio de 1949, que resulta de um pedido da Grã-Bretanha, à época, para admitir Israel como Estado-membro da ONU. Bom, isso já desmente que Israel foi criado pela ONU. Como é que a ONU cria um ente e não o reconhece? Aí resolveram, não passaria, aí resolveram inserir dentro dessa resolução 3 cláusulas condicionantes. Uma é até bizarra, que é de aceitar a Carta das Nações Unidas. A outra, aceitar e acatar e implementar a Resolução 181, que é a da recomendação da partilha de 29 de novembro de 1947, que dava aos palestinos, ainda que injustamente, pelo menos 42,9% do seu próprio território para o seu futuro Estado, independente. E não determinou trocas demográficas. Por exemplo, aqueles 56,5% destinados a um futuro Estado, que poderia vir a ser chamado Israel, fosse o que fosse, 50% quase da população era não judaica. Isso, portanto, e acatar e implementar a Resolução 94, quer dizer, a
o retorno dos refugiados, a restauração da demografia da Palestina histórica. Nós estamos falando, portanto, tudo de Palestina do Rio ao Mar. E esta resolução foi acatada por Israel para poder ser Estado-membro. Estas duas resoluções não foram respeitadas até agora. Pelo contrário, em 67, Israel ocupa o restante da Palestina, Gaza, Cisjordânia com Jerusalém Oriental. Claro, vem sendo violada constantemente. Isso. Então Israel, a toda prova, é um Estado ilegalmente posto na ONU e deveria ser removido da ONU enquanto não cumpra as duas resoluções condicionantes que o fazem Estado-membro. É diante disso que os palestinos estão reagindo. Esperava uma reação desta magnitude? Bom, se nós considerarmos a limpeza étnica, se nós considerarmos o bloqueio, se nós considerarmos o que Israel já fez no Líbano, quando invadiu o Líbano e fica lá até 2000, estima-se que 120 mil libaneses foram exterminados. Num país cuja população é 1/3 da população de palestinos na Palestina histórica, metade, perdão, dizendo. E considerando os palestinos que estão na diáspora como refugiados, daria 1/3 ou menos. 120 mil os exterminados durante o período de ocupação do Líbano. Em 2006, o que eles fizeram? Aniquilaram o Líbano. O que eles fizeram em 96? O que com os Estados Unidos, Israel e alguns de seus aliados fizeram na Síria? Estamos falando de quase 400 mil exterminados na Síria. O que foi feito no Iraque? Então, é preciso ter consciência de que a ação sionista, israelense e estadunidense sempre poderá ser genocidária. Walid, você citou o direito dos povos reagirem para se libertar. Esse é um preceito que vem, inclusive, sendo defendido pela China, pelo governo chinês, desde o início do 7 de outubro, desde o início desse massacre mais recente que a gente vem testemunhando em Gaza. Eu queria falar um pouco sobre a atuação da China com movimentos palestinos, organizações políticas palestinas, mas antes, a gente sabe que entidades brasileiras, inclusive a FEPAL, vem pedindo para que os países do chamado BRICS, do grupo BRICS, se envolvam em esforços por cessar-fogo e por tentativa de se criar mais diálogos, mais pontes entre os movimentos e organizações palestinas que não estavam ali no mesmo plano político, não estavam em um plano de unidade. Hamas, Fatah, por exemplo, e outras 12 que também estavam na China. Vamos tratar da China depois, mas queria te perguntar, sob o ponto de vista da FEPAL, de entidades brasileiras, o que vem sendo feito sobre isso, sobre essa situação, e se tem algum avanço para que os países do BRICS participem mais desses diálogos. Nós pedimos numa audiência pública realizada na Câmara dos Deputados, acho que isso até foi noticiado, que o Brasil deveria promover um esforço de liderar um processo no BRICS para um cessar-fogo e a reconstrução de Gaza. Porque a reconstrução de Gaza não pode ficar sob o monopólio ocidental. Isso não é mais possível. Nada que diga respeito à Palestina pode ser liderado pelo Ocidente, especialmente pelos Estados Unidos. Nada. Então, o esforço nosso é para que o Brasil capitaneie nos BRICS um esforço nesse sentido. Lembrando que os BRICS estão sendo ampliados. Os BRICS agora têm Egito, os BRICS agora têm Irã e Arábia Saudita. E tem também uma pipoqueira em forma de Estado chamada Emirados Árabes Unidos. Isso é uma pipoqueira com petróleo, né? Então, não conta. Agora pede ingresso à Turquia. Pediu ingresso à Malásia. Há um processo para a Indonésia. Mas, claro, nós estamos falando de China, Rússia, Índia, África do Sul e Brasil. Não por acaso a petição para apurar o genocídio é de um país BRICS, a África do Sul, e que sofreu o apartheid. E todo o apartheid é um processo genocidário. Por isso que a Convenção para o Apartheid, de eliminação do apartheid, do racismo, todas as formas de discriminação, adota uma parcela do texto do genocídio. As formas de se praticar o genocídio também estão na resolução do apartheid. E quem apoia essa petição? O Brasil apoia, a China apoia, a Rússia apoia. Aliás, há 15 dias após o início desse extermínio, dessa solução final de Israel contra o povo palestino, o presidente Putin disse que o cerco a Gaza era igual ao cerco nazista a Leningrado. Ele disse isso. Deu-se pouca bola para isso.
E o que a China diz é um pouco mais, digamos assim, ela diz que o povo palestino tem direito à autodeterminação, mas mais do que isso. Ela diz que o povo palestino tem direito à autodefesa. E a China nega o direito à autodefesa, tal qual o direito internacional, a Israel por quê? Porque a potência ocupante não tem direito à autodefesa. Ou, por acaso, o regime de apartheid na África do Sul tinha direito de autodefesa frente aos negros que lutavam contra o apartheid. Ou, por acaso, os Estados Unidos tinham direito de autodefesa no Vietnã. Ou, por acaso, os britânicos tinham direito à autodefesa na Índia. Ou, por acaso, os belgas tinham direito à autodefesa no Congo. Ou, por acaso, os portugueses e os espanhóis tinham direito de autodefesa frente ao extermínio da população ameríndia. Ou, por acaso, os donos dos engenhos tinham direito de autodefesa contra os escravizados? Evidente que não. E a China foi corajosa em afirmar isso. E nós temos defendido que uma solução duradoura também passa pelos palestinos. Em primeiro lugar, reconhecer que eles têm que capitanear até mesmo a liderança do processo de reconstrução de Gaza, de reconstrução de toda a Palestina. Mas para isso é preciso haver uma unidade palestina. E aí entra o papel da China. A Palestina, os palestinos devem encontrar um meio de reconciliação de todas as forças políticas, sociais e as organizações não apenas partidárias ou daquilo que nós designamos como resistência. E resistência não é apenas a bélica. Nós aqui no Brasil realizamos resistência. Aqui no Brasil, afinal de contas, é preciso combater a narrativa sionista, é preciso combater a Globo, é preciso combater o complexo do genocídio mediatizado. Isso tudo é resistência. Então, somente com reconciliação, unidade palestina, um governo de unidade nacional e de emergência, a reconstrução do Estado palestino ou do embrionário Estado palestino, de todas as suas instituições, inclusive a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, seu Conselho Nacional e seu Conselho Executivo, é que nos levarão a um grande caminho. Nós estamos defendendo isso há muito tempo. Tem várias notas nossas nesse sentido. E não deixamos de manifestar agora, mas nós defendemos mais. O que a comunidade internacional deve fazer? Ela deve apoiar isso, apoiar a investigação do genocídio e deve começar a boicotar Israel, sancionar Israel, tal qual fizeram para a África do Sul e tal qual se fez, mas não se fala contra a Alemanha. Só que contra a Alemanha houve mais. A comunidade internacional pegou em armas contra o nazismo. É preciso pegar em armas contra esse novo nazismo. Walid, quais são os principais obstáculos hoje, então, para essa unidade que você vem falando? E esse acordo na China foi suficiente para superar esses obstáculos? Até agora não foi dinamitado. Então, há uma esperança de que ele se realize. Atores regionais precisam contribuir mais e não dividir mais os palestinos para corresponder aos objetivos de aliança com o Ocidente, especialmente com os Estados Unidos, para obter proteção ou obter os melhores negócios. O declínio do domínio ocidental deve levar a uma reconfiguração do poder na região. Quando em Pequim, Irã e Arábia Saudita apertam as mãos para acabar com a falsa cisânia xiitas, sunitas, para colocar essas duas grandes potências geográficas, demográficas, econômicas, energéticas e bélicas e destruir o Oriente Médio, quando a China bloqueia isso, começa a haver uma nova reconfiguração no Oriente Médio. Então é preciso também haver essa nova reconfiguração no Oriente Médio. Walid, a gente viu, como eu mencionei, uma onda de protestos pelas principais capitais do Ocidente, mas também dentro de Israel. Agora de uns meses para cá vem crescendo bastante a pressão interna contra o governo do Benjamin Netanyahu. Isso vai bastar para derrubar um governo que vem sendo acusado, até agora, até modestamente por alguns países ocidentais que vem pedindo até cautela um pouco. Kamala Harris, que está em campanha agora, vem moderando um pouco o seu discurso para acenar ali para um cessar-fogo. Protestos em Israel são um sintoma de que algo está para mudar, de que algo está para acontecer, de que o cessar-fogo está mais próximo, de que a situação está para, entre aspas, melhorar, se é que dá para dizer isso. Essas manifestações propriamente, não exatamente pela mesma razão, mas elas aconteciam antes. E é preciso detectar por que elas aconteciam antes. Quando Israel ou o sionismo nasce e se forma Estado na Palestina,
ele se propõe a ser um oásis ocidental, liberal, para uma população estrangeira judaica, sobre genocídio e tudo mais, mas para ser uma espécie de Suíça, ou Bélgica, ou Áustria, ou a grande Paris, para viver um liberalismo. Limpou etnicamente, não existe mais, você nem vê quem você limpou etnicamente. Só que isso tudo construído para ser uma supremacia judaica. E essa supremacia judaica sob a manipulação de textos religiosos judaicos. O que está acontecendo agora? Esses donos, autoproclamados donos de um judaísmo religioso, estão tomando o Estado. Num processo óbvio. E estão agora oprimindo aquele sonho sionista judaico ocidental de uma sociedade liberal. Então, criaram um fascismo e este fascismo está começando a comer as cabeças de si mesmo. Então, tribunais religiosos, escolas separadas de meninos e meninas, imposição de vestimentas para as mulheres, assim, o assado, daí eles ficam reclamando do Talibã. E tudo isso acabando com as liberdades civis e os direitos humanos que os sionistas consagraram exclusivamente para si mesmos. Quer dizer, o supremacismo judaico está efetivamente se realizando contra todos aqueles que são laicos. Então, essa é a primeira faceta. Quando começa o genocídio, eles se reunificam. Porque em Israel se reunificam sempre que é para matar os palestinos. Se reunificam em torno de quem? Do Netanyahu, do Hitler do momento. E agora estão se manifestando novamente, não contra o genocídio necessariamente, mas pela libertação de reféns e por temer que este extremismo atual está levando ao fracasso de Israel, está levando ao declínio de Israel e à possibilidade do desaparecimento de Israel, já que Israel não tem mais o monopólio do poder de dissuasão na região. A sua população agora tem medo de ser atacada, antes ela tinha certeza que o medo estava só do outro lado. Agora o outro lado não só não tem medo, como tem certeza que dentro de Israel há medo. E o elemento final é que Israel só se realiza demograficamente importando gente. E as pessoas não vão mais para lá, mesmo com as benesses que há. Mesmo com a certeza que palestinos serão roubados para que esse estrangeiro tenha lá um pedaço de terra. Ou incentivos e subsídios. Além do mais, perto de 500 mil saíram depois do 7 de outubro e não voltaram mais. A economia está em colapso, as pessoas estão em colapso. Essa é a maior enfermidade de ordem mental da história de Israel, acontece agora. E uma das maiores em guerras acontece agora. E seguramente não é apenas pelo medo, é por ter a certeza de que são protagonistas do maior genocídio da história. E isso tudo vai levar mais e mais pessoas à rua, evidentemente. Mas nós não sabemos ainda o desfecho disso. Eu espero que o judaísmo se liberte do sionismo. Walid, queria tratar um pouco da relação da FEPAL com o governo brasileiro. O presidente Lula, recentemente, numa oposição considerada aí um pouco mais dura, que causou até uma reação do Estado de Israel, que declarou persona não grata, quando o presidente brasileiro comparou o que acontece em Gaza com o Holocausto nazista. Isso causou uma reação entre os dois governos. Hoje as relações não estão rompidas, mas estão bem estremecidas, estão congeladas, a gente pode dizer assim. Queria te perguntar a relação que a FEPAL tem com o governo brasileiro, não só do ponto de vista de análise, mas também de contatos. Se a FEPAL vem exigindo, vem pedindo, vem conversando com o governo brasileiro para tomar alguma postura diferente ou a mais do que essa. Bom, primeiro que ser considerado persona não grata em Israel é uma espécie de Oscar ou Nobel dos direitos humanos, né? Todo mundo gostaria de ter esse título. Então acho que o Lula já está agraciado, já ficou na história com esse título. Bem, o Brasil adotou uma postura muito correta. Claro que há questões pontuais. Utilizar, por exemplo, a palavra de que houve uma ação com característica terrorista, eu acho que isso foi muito mais uma imposição da narrativa daquele momento do que necessariamente uma ideia a priori do governo brasileiro, pelo menos atualmente. Mas no resto o Brasil agiu bem. Primeiro,
rapidamente disse que era um genocídio. O presidente Lula corajosamente traçou um paralelo com a Segunda Guerra Mundial, que nós já vimos dizendo, inclusive nas nossas comparações, o presidente Lula vai e coloca o dedo na ferida. Claro que o presidente Putin já tinha dito que o cerco a Gaza era igual ao cerco nazista a Leningrado também. Portanto, o Lula não estava solteiro nessa comparação. Outras pessoas já faziam. Apoiou também a petição da África do Sul e continua apoiando. É bom lembrar que no início do genocídio o Brasil presidia o Conselho de Segurança da ONU e tentou várias resoluções de cessar-fogo que foram vetadas pelos Estados Unidos. Portanto, o Brasil, se dependesse do Brasil, não teria esse genocídio. O Brasil foi claramente contra isso, na prática. E do ponto de vista prático, o Brasil também está fazendo coisas muito importantes. Por exemplo, a aquisição de obuseiros pelo Exército Brasileiro, que nós nos opusemos e denunciamos, e não apenas nós, claro, não apenas a FEPAL, mais gente se opôs, e nós dirigimos essa oposição diretamente ao governo, foi cancelada. Entretanto, isso pende ainda de uma solução final que nós queremos que não seja a que está sendo imaginada por setores da defesa no Brasil. Parece que há uma divergência entre a chancelaria, o executivo e a defesa, né? Na verdade, o cancelamento já está claro. Mas não está claro ainda construir esses equipamentos aqui no Brasil com a subsidiária da Elbit israelense, no Rio Grande do Sul. Deve ser cessados todos os contatos com Israel. Israel deve ser sancionado, boicotado em nível militar, tecnológico, científico, de segurança, acadêmico, esportivo, político, diplomático, em todos os aspectos. Porque só com isso você isola um regime. E você força esse regime a obedecer às regras da convivência da comunidade internacional, do direito internacional, das resoluções da ONU, do direito de guerra e do direito humanitário. Aliás, estão imbricados, o direito de guerra e o direito humanitário. E isso no Brasil está mais ou menos acontecendo. É possível haver uma ruptura de relações diplomáticas como nós queremos? Nós não sabemos. É bom deixar claro que a ruptura com Israel é a ruptura com os Estados Unidos. Isso não é ruptura com o regime de uma gangue. O que é o sionismo? O sionismo é uma gangue genocidária. Não é disso que se trata. Aquilo ali é um Estado estadunidense, com, digamos assim, forte apoio e amor de Londres, da França, da Alemanha. Lembremos, a Alemanha é o segundo maior fornecedor de equipamentos bélicos para Israel. E mesmo outros países, quer dizer, nós poderíamos questionar assim, e falando muito francamente. Nós queremos que o Brasil adote a melhor posição possível. Mas o Brasil pode se perguntar, nós temos um comércio bilateral com Israel misérrimo, que nem importa para nós, de $1 bilhão ao ano, que nos dá um prejuízo, um déficit na balança comercial de 500 a 700 milhões de dólares todo ano. Então Israel para o Brasil nem conta. Mas o Brasil pode ter o direito de perguntar, e por que a Turquia mantém 10 bilhões de dólares de comércio bilateral, tendo perto de 5 a 6 bilhões de superávit com Israel, inclusive fornecendo equipamento bélico para Israel, não o contrário? E só nós somos achacados. Enquanto a Turquia cedia todo ano uma festança em Istambul a pretexto de libertar Jerusalém, aliás, ele só fala de libertar Jerusalém, né? E nós aqui somos achacados. Claro, agora o nosso papel aqui não é questionar a Turquia, porque nós não somos a Federação Árabe, Turca, Palestina. Nós não somos. Nós somos a Federação Árabe Palestina do Brasil. Então, o nosso papel é aqui. Então, nós queremos que o Brasil atinja o ápice, tal qual se atingiu contra a Alemanha nazista e tal qual se atingiu contra o apartheid na África do Sul. Isolamento de Israel para que Israel cesse o genocídio, o apartheid e o genocídio. O governo Lula, inclusive, tem sido, não digo pressionado, mas assim, influenciado por outros governos da região, como o governo do Petro, por exemplo, na Colômbia, né, que aí sim rompeu definitivamente com Israel e com relações comerciais também muito minoritárias ali na balança comercial, né? Mas tem uma influência também de alguns vizinhos, a Venezuela, que há anos também tem rompimento. A Bolívia, que teve à frente, foi o primeiro sul-americano agora, depois do 7 de outubro, a declarar, né, o rompimento total. Tem uma influência de progressistas aqui na região também, né? Isso tem, claro. Claro que a posição brasileira, por ser um país muito grande, um país dominante na região,
a posição brasileira conta mais para os outros do que dos outros para o Brasil. Então, quando o Brasil liderou o processo, por exemplo, de reconhecimento do Estado da Palestina no final de 2010, não foi só o Brasil. O Brasil liderou a região e quase todos os países da região reconheceram a Palestina em seguida em cascata. Então, o papel do Brasil no mundo é muito grande. Nós temos que, inclusive, pode nem parecer pertinente o que eu vou dizer, mas se nós queremos trabalhar pela Palestina no Brasil, nós temos que trabalhar pela soberania do Brasil, pela independência do Brasil, econômica, inclusive bélica, diplomática e política em relação aos Estados Unidos e em relação às outras 3 potências neocoloniais que ainda persistem, Alemanha, Inglaterra e França. E é por isso que o Brasil está no BRICS. Apostar no BRICS e não dinamitar o BRICS por dentro, como alguns que não compreendem esse processo fazem, por exemplo, batendo palma para o Zelensky, está absolutamente equivocado. Nós temos que apostar no BRICS, no multilateralismo e no Brasil liderando o continente e liderando o mundo. O Brasil não é uma mera potência regional. O Brasil é uma potência global. Vamos dar alguns exemplos. O Brasil é uma grande potência energética, florestal, aquífera, seja para energia hidráulica, seja para água, seja para irrigar, uma potência florestal, uma potência marítima, uma potência fronteiriça, uma potência bélica, não temos que ter vergonha de falar isso, uma potência científica, tecnológica, industrial, uma potência... Tem gente que não gosta que eu diga isso, tem gente que não gosta que a gente fale isso, mas uma potência nuclear. O Brasil é uma potência nuclear. Então, o Brasil é um país que é esmagado pelo Ocidente para não exercer esse seu papel. E os lacaios internos que trabalham para dinamitar o Brasil como esta potência precisam ser condenados por nós. A FEPAL, como uma organização que está implicada numa grande luta de libertação nacional e que, portanto, defende os princípios, os 15 princípios de Bandung, de 55, dos não alinhados, que é a defesa da soberania, da não intervenção, do desenvolvimento dos povos, etc., nós defendemos isso para o Brasil. Não tem como você, como dizia o Arafat, Yasser Arafat, não tem como você ser patriota para a Palestina se você não é patriota onde você está. E nós somos, antes de tudo, patriotas no Brasil. Como é que é o bom palestino, é o bom brasileiro, é o bom... Se você é um picareta aqui, por que você é um patriota na Palestina? Você vai vender a Palestina também. Se você é um chiquiteiro aqui, você é um chiquiteiro para a Palestina. Se você não tem idoneidade comercial aqui, você não tem idoneidade para a Palestina. Você não pode ser um mau palestino, um mau cidadão no Brasil e se arvorar o King Kong da libertação da Palestina. Não existe isso. Walid, você citou a reconstrução de Gaza e a participação do BRICS. Concretamente, financeiramente, o que é possível fazer? O que os países do BRICS podem fazer financeiramente para apoiar uma reconstrução em Gaza? Bom, primeiro de tudo deve haver um processo gigantesco, um esforço econômico. Josep Borrell, responsável por relações exteriores da União Europeia, diz que poderia custar 90 bilhões a reconstrução. A reconstrução está entre 50 e 90 bilhões de dólares. Portanto, nós estamos falando aí de uma fortuna gigantesca de quase 500 bilhões de reais. Essa reconstrução precisa ser comandada pela ONU, mas sem o Ocidente. Com os palestinos liderando o processo de reconstrução internamente e exteriormente o BRICS. Sem isso, não haverá reconstrução de Gaza. Porque é preciso reconstruir Gaza plenamente. E é preciso acabar com o bloqueio de Gaza. É preciso restituir a Gaza a vida normal. E é preciso que tudo isso aconteça num processo de reconhecimento do Estado da Palestina, dentro de um consenso interno palestino e dentro de um consenso internacional, com base nas regras estipuladas. E deve haver, dentre essas regras, o direito de retorno dos palestinos. Sem isso não haverá paz, nem para palestinos, nem para aquilo que se tornaram os israelenses, e pior de tudo, Israel seguirá afetando no mundo inteiro a autoridade moral, intelectual, ética e política das pessoas de fé judaica, já que o judaísmo está sendo destruído pelo sionismo, porque as pessoas começam a enxergar de um modo equivocado
no judaísmo o responsável pelo extermínio na Palestina. E nós sabemos que não é isso. Walid, te agradeço demais pela entrevista, por elucidar temas tão importantes para o Brasil, para a Palestina e para os povos do mundo. Obrigado pela sua participação. Obrigado, espero poder contribuir mais em outras ocasiões. E obrigado a você que acompanhou o BDF Entrevista Internacional até aqui. A gente lembra que o programa vai ao ar toda terça-feira, às 21h30, pela Rede TVT. E esse e outros episódios você pode acompanhar pelos canais do YouTube, da TVT e do Brasil de Fato. Obrigado e até a próxima.